Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta quinta-feira, logicamente para falarmos de futebol, mesmo com a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus. Mas, de toda maneira, existe todo um planejamento de bastidores aí dos clubes de futebol, jogadores trabalhando individualmente, a parte física, não é? Cada um recebendo orientação do seu fisiologista, do fisiologista do clube, jogadores que estão em processo de recuperação, como é o caso de Alisson no ABC. Ele está aproveitando este período todo de paralisação e o ABC terá um ganho importante, porque a previsão para a volta de Alisson seria agora, no mês de maio, começo de junho. Como uma possível pré-temporada do futebol se dará exatamente neste período, quando retomar o futebol jogado no campo de jogo, o ABC já terá a volta de Alisson, que, convenhamos, é um ganho excepcional, notadamente para o Campeonato Brasileiro da Série D. Falando em Série D do Brasileiro, agora já são 4 equipes que desistiram da competição, alegando a impossibilidade de manutenção de elencos em razão da paralisação. Além do Rio Branco, do Acre, do Patrocinense de Minas, o Red Bull Brasil de São Paulo, o tradicionalíssimo São Caetano, o Azulão do Anacleto Campanella, também acabou desistindo. O que é que acontece? As equipes que estão imediatamente classificadas em cada um dos estados acabam ganhando as vagas e a competição se mantém com 68 clubes. Agora só Deus sabe quando é que vai começar de fato a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma outra questão que eu quero tocar aqui no comecinho do programa é da reunião que aconteceu ontem no ABC entre o presidente Bira Marques e o vice de futebol Gustavo Cartacho. Reunidos estiveram tratando da possibilidade, da necessidade de renovação de alguns contratos, da questão da redução salarial, e aí a coisa começou a pegar nessa reunião. Por quê? Porque na ideia do presidente Bira Marques tem que reduzir a folha de pagamento, mesmo depois da retomada do futebol, para a faixa de R$100 mil, o que é uma folha muito baixa para quem está vivo na Copa do Nordeste e para quem vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de uma reunião classificada como estressante, ficou definido que amanhã ela será retomada, esperam os dirigentes envolvidos, retomada com uma condição de resolução, que até agora não se resolveu absolutamente nada. Ainda falando em relação ao ABC, quem está com a gente aqui no Tocando a Bola é o Ricardo Melo, que é fisiologista do Clube Alvinegro. Jogadores sem atividades coletivas, treinos individualizados. Até que ponto, Ricardo Melo, essa modalidade garante a retomada dentro de um mínimo razoável quando efetivamente o futebol estiver de volta? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes da 98. Realmente estamos passando aí por uma situação atípica. Não apenas eu, né? Mas todos os profissionais que trabalham diretamente ou indiretamente com futebol, os atletas e os esportes em geral, né? Todo mundo está passando por uma situação muito estranha, uma situação inédita, em que no meio de uma temporada é tudo paralisado, os atletas são dispensados para ir para casa e não sabemos o quando, né, essa paralisação vai durar e quando iremos retomar, né, as atividades, o campeonato retorna, enfim. Então é uma situação muito incômoda, realmente. Bem, para essa sua pergunta, ela exige uma resposta, de certa maneira, complexa. Complexa por quê? Porque nosso atleta, ele é um conjunto de fatores, né? Ele não é só um fator, ele é um conjunto de fatores físicos, técnicos e táticos, né? E que o compõem para a sua performance, para o seu alto rendimento. Se formos apenas analisar o espectro físico, já é o suficiente para uma grande complexidade. Se nós pegarmos um atleta e fazermos um gráfico de radar, é aquele gráfico que apresenta dados multivariáveis, nós vamos ver que ele é um conjunto de valências físicas com níveis de
diferentes, né? Com as valências primárias, ou as mais importantes, e as secundárias, aquelas que dão suporte para essas primárias. E quando você tem essa complexidade e o atleta fica isolado e não treinando com o elenco, né? Com os profissionais fazendo um trabalho mais direto, com avaliação, planejamento, execução e controle de treino para que eles possamos aumentar carga de trabalho que envolve aspecto de intensidade, volume, pausas, enfim. Quando você está simplesmente na situação que nós estamos agora, atletas isolados e nós trabalhando no home office, mesmo que os atletas estejam tendo um acompanhamento, um monitoramento, é muito difícil que esse conjunto de valências físicas sejam garantidas, né, de maneiras iguais, sejam todas elas uma manutenção igual para todas durante esse período. É importante que o atleta esteja fazendo atividade? É importante. Por quê? Porque quando nós retomarmos, ele não vem zerado. Mas garantir que esse conjunto complexo de valências físicas estejam tendo uma manutenção ótima, como falei, é muito difícil pelo fato de não estarmos no dia a dia, os atletas diretamente com os profissionais ali, né, trabalhando. Além disso, nós temos alguns outros problemas, né, mediante essa crise. O atleta tem um espaço adequado? Tem um atleta que mora no apartamento, tem atleta que mora em casa e tem um quintal grande, ou tem um quintal pequeno, tem atleta que consegue ter uma pequena academia dentro de casa, tem atleta que não tem, enfim. Materiais, os atletas têm materiais disponíveis? Tem atleta que tem a sua mini band, tem atleta que não tem atleta que tem ali uma cinta de tração, tem atleta que pode ter ali uma medicine ball, enfim. Então você tem ali uma complexidade, porque você não tem como ofertar um local igual para todos ali, com todas as condições. Isso vai depender de cada atleta, né? Da sua realidade. Alguns atletas, Ricardo, eles temem o confinamento porque são aqueles atletas que têm a tendência de aumento de peso, não é? Como é que essa preocupação também é de vocês, fisiologistas e da área de preparação física, ganho de peso no confinamento? Sim, isso é uma grande preocupação. Aqui no clube, quando nós começamos a pré-temporada, lá em novembro, nós fomos reavaliando a composição de gordura desses atletas. Bem, na nossa última avaliação, que por coincidência foi uma semana antes da parada definitiva, né? Foi naquelas 2 semanas que nós tivemos semanas cheias e conseguimos reavaliar novamente. Nós constatamos que nós estávamos com apesar que já tínhamos um perfil de atletas magros, né, com baixo percentual, mas aqueles que estavam fora, né, dos valores considerados bons, nós tínhamos conseguido, com um conjunto de trabalho físico, alimentação, nutricional, ali com a nutricionista e tudo mais, conseguimos baixar o percentual desses atletas, seja devido à pré-temporada lá atrás, seja devido ao campeonato, né? E o efeito rebote da preparação física que nós tivemos na pré-temporada. Sendo assim, nós conseguimos baixar esse percentual, mesmo aqueles atletas que estavam com um percentual um pouco mais elevado. Ainda assim, esses atletas, eles conseguiram baixar o seu percentual, mas eles estariam um pouco mais perto, né, de retomar aquele percentual devido justamente ao fato de estar em casa, a alimentação já não consegue ser tão bem controlada, né? Você não tem a queima, um desgaste, né, do treinamento tão bem acentuado, e isso tudo pode levar, sim, principalmente esses atletas que têm a tendência a ter ganhos de peso com maior facilidade, a voltarem a valores muito parecidos com aqueles que eles estavam
no começo da pré-temporada. Na mesma linha do que nós falamos agora há pouco, a degradação dos treinos físicos significa perda de massa muscular e aumento do percentual de gordura. Como é que se trabalha aí essa equação? Sim, sim, como eu falei na resposta anterior, na pergunta anterior, além do risco de aumento de gordura, nós temos um risco grande da perda de massa magra, né? Que é acompanhada da perda de força, que é uma valência física, né? Força barra potência são valências físicas e que estão diretamente ligados, além de fatores neurais, estão ligados a fatores morfológicos, ou seja, quando você diminui a área de corte transverso, ou seja, você tem uma proteólise, uma perda de massa muscular, devido ao treinamento não estar tão acentuado e a alimentação não está ali tão bem controlada, porque o fato do atleta estar em casa, pode sim ter uma perda, tá? Pode ser significativa ou não, mas existe perda, isso é fato. É fato quando o atleta está treinando no dia a dia e tendo um acompanhamento direto, né? E o outro ele está em casa, por mais que nós tentamos acompanhar home office, ou seja, acompanhamento de casa, e ainda assim não dá para garantir. Além do mais, não temos como estar avaliando diariamente esses atletas, né? Não só a avaliação do dia a dia, como aquelas avaliações físicas que é feita, como a composição de gordura, que é feita mês a mês para ver como está a curva de ascensão ou queda, tanto de massa muscular como do percentual de gordura. O time do ABC, ele estava voando fisicamente. O ABC fez uma excepcional pré-temporada, onde inicialmente fez a previsão aí da parte física e como é que volta depois de uma pré-temporada, depois do time que estava voando aí fisicamente, Ricardo? Marcos, muito obrigado pelos elogios, viu? Obrigado pelo reconhecimento. Realmente fico muito lisonjeado pelas suas palavras. Bem, Marcos, novamente estamos, como eu falei antes, volto a repetir, estamos vivendo uma situação muito estranha, né? Muito abstrata. Porque na nossa pré-temporada, né, como você citou, nós sabíamos quando o campeonato iria começar, como seria o campeonato e quanto tempo teríamos para nos prepararmos para esses campeonatos, essa temporada. Sendo assim, nós conseguimos montar toda uma estratégia, todo um planejamento, uma periodização física e técnica visando esse campeonato, com fases distintas dentro dessa preparação, em que estaríamos buscando determinadas capacidades físicas com seus suportes em momentos certos, numa ordem progressiva. Pois bem, agora nós não sabemos quando vai voltar o campeonato e como vai ser. Ou seja, e quanto tempo nós vamos ter para trabalhar esses atletas. É isso que deixa a situação um pouco mais caótica, né? Como nós vamos estar trabalhando? De que maneira nós vamos montar uma estratégia para que nossos atletas consigam continuar no momento que nós estávamos muito bem, como você mesmo frisou, estávamos bem, né? Éramos líderes do campeonato, nós tínhamos ganhado na primeira fase, líder invicto. E na Copa do esse no estadual, e na Copa do Nordeste nós tínhamos conseguido reverter uma situação, né, em que estaríamos indo para o último jogo da primeira fase, dependendo só de nós mesmos. E de repente vem um banho de água fria, né, e para tudo. Realmente, para nós aqui, nossos profissionais que trabalhamos com os atletas, os próprios atletas, estamos vivendo uma situação, de certa maneira, de muitas incertezas, né? De uma zona morta, né? Ou a famosa limbo, né? Quando a gente escuta que ainda estamos no limbo, realmente estamos no escuro, ainda não sabemos exatamente como
como vai ser, não só nós aqui do ABC, como em todo lugar. É fato que quando as coisas tiverem algumas informações mais concretas, nós vamos conseguir sentar e tentar criar uma estratégia que se adeque a esse momento, com as avaliações, tendo um diagnóstico do perfil dos nossos atletas, como eles estão em relação à parada, antes da parada, né? Como eles estão fisicamente, balizas físicas, mudanças morfológicas, enfim, como que nós vamos interceder, seja nos treinamentos, seja na alimentação, seja, enfim. Isso vai demandar ali de sentar com todos os profissionais e bolar um novo planejamento em cima das informações que ainda espero que tenhamos aí mais para frente. Valeu, Ricardo Melo. Obrigado pela atenção aqui com o Tocando a Bola. Um grande abraço. Até mais. Marcos, muito obrigado, né, a você e a sua equipe. Obrigado à torcida do ABC e a todos os ouvintes que estão acompanhando aí as notícias, né, do futebol. É um desejo, acho que é mútuo, né? Todos nós queremos aí estar de volta às atividades, fazendo aquilo que nós gostamos tanto, né? Que é trabalhar com futebol e o esporte em geral, né? E então, desejar a todos aí que vamos se manter firme. Em breve aí, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo junto aí e colhendo frutos de alegrias aí e muito trabalho. Abraço, boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso Tocando a Bola. E a gente vai falar da indefinição que existe em relação a essa questão aí do campeonato estadual. Presidente José Vanildo mais uma vez reiterou que ele acha pouco provável a liberação do futebol para o mês de maio, mesmo para treinos. O decreto do governo do estado, que leva até 5 de maio, a proibição praticamente já inviabiliza qualquer tipo de situação neste sentido, não é? Porque imaginemos que o decreto seja extinto em 5 de maio, não é? Aí até trazer jogadores de volta, aqueles que estavam fora, eu acredito que talvez lá para o final de maio, se tudo correr bem, os clubes poderão começar um planejamento de volta, de retomada às atividades esportivas na prática, no campo de jogo. Mas ninguém sabe como é que se dará esta volta do futebol e tampouco das atividades relacionadas aos jogos oficiais. Outro dado para você que é torcedor do América e que acompanha o Tocando a Bola. Eu vou reiterar uma informação que eu dei aqui há 15 dias, talvez mais. Felipe Guedes, volante que foi do ABC, que está no Pelotas, vai jogar no América tão logo seja retomado o campeonato futebol. Felipe Guedes vai jogar no América, a não ser que ele receba uma proposta excepcional daqui até lá. O Léo Castro, 25 anos, atacante artilheiro do Juventus, da Rua Javari, em São Paulo, vai jogar no América, a menos que ele receba uma proposta excepcional. Sabe por que é que eu digo isso? Porque quando você conversa com um dirigente e ele não nega, mas ele sai pela tangente. Quando você conversa com o treinador, ele não nega, mas sai pela tangente, é porque o negócio está fechado. Só que ninguém é doido hoje de dizer, não, eu estou com pré-contrato assinado sim com o Felipe Guedes, eu estou com pré-contrato assinado com fulano. O outro vai lá e pega, mas tem para onde correr não nessa situação. O Globo está fazendo isso. O Globo tem a necessidade de contratação aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. E falando em Globo, Renatinho Potiguar, técnico da Águia de Ceará-Mirim. Como é que está o Globo neste cenário de tantas dúvidas e incertezas, Renato? Boa noite. Boa noite a todos tocando a bola. É sempre um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. É um momento de muita dificuldade, né? Eu acho que esse problema desse vírus vai causar muito transtornos ao futebol brasileiro, né? Principalmente o futebol do nosso estado, que já é um futebol pobre, né? E tem uma certa dificuldade em todos os sentidos. Então, é uma preocupação muito grande de todos aqui do Globo, né? A gente vê a cada dia várias equipes desistindo até de participar da Série D.
né? Mesmo com a ajuda da CBF, né? Então isso é preocupante, né? Na questão do Globo, o Globo está apenas no aguardo mesmo, né? Nas definições de datas, até agora tudo confirmado para a volta, né? Esperamos apenas a confirmação do dia, da data, mas as coisas estão caminhando no Globo, né? Então a gente espera que o mais rápido possível as atividades possam retornar e a gente possa desenvolver o trabalho normal e todos voltarem a trabalhar, né? Já que é uma situação nunca vivida, né? Pelo menos desde que eu nasci, nunca tinha passado por essa situação e a gente espera que isso se resolva da melhor maneira possível. Eu imagino o quanto é difícil, ou se é que é possível, se fazer um planejamento neste momento, hein, Renatinho? Olha, é uma questão de planejamento, é muito complicado, né? A gente tem passado todo o planejamento para os atletas, tem acompanhado, mas a gente sabe, né? Quando começa a passar de mês, né? Já passou mais de um mês, então fica bastante difícil, até porque os atletas também não podem ir nem na academia, né? Então isso complica, né? Mas eu acredito que todos os atletas vão voltar na mesma situação. Eu acho que isso não vai ser problema não, já que todo mundo vai voltar igual, né? Agora a perca é muito grande, né? Perca muscular, perca de condicionamento, e isso é preocupante para o restante da temporada. Na questão, acho que o Globo vai esperar a definição. Acho que aqui eu seria hipócrita de dizer que tinha que voltar ao campeonato estadual, que não tinha. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de ver como é que se vai definir, né? Eu acredito que os estaduais deveriam voltar, né? Porque as definições das vagas, elas são através dos campeonatos estaduais e a CBF poderia adequar essas datas a isso, né? Mas a gente vai esperar e acatar qualquer decisão, até porque é uma situação atípica e a gente espera que se resolva o mais rápido possível. O Globo dispensou muita gente ou manteve aí boa parte do elenco? Olha, sobre a questão do nosso planejamento dos atletas, né, alguns atletas acabaram seus contratos, né, e alguns a gente não vai permanecer, outros renovar, né, e alguns atletas também foram desligados, né, e a gente está tentando trazer alguns atletas também, né. Esse momento é um momento de incerteza e a gente fica muito na dúvida, né? Porque o atleta, a gente está tentando trazer alguns atletas, mas infelizmente a gente não pode, vamos dizer na linguagem popular, a gente não pode assinar o contrato do atleta, a gente não pode dar entrada, até porque o clube também não terá condições de pagar o atleta sem atividade, então são algumas questões que dificultam bastante. Mas o mais importante foi a manutenção, né? Eu acho que esse campeonato estadual serviu muito como parâmetro, já que desde o início do campeonato a gente não tinha nenhum atleta no Globo, algo que nunca tinha acontecido, né? Sempre remanejava atletas de anos anteriores, e esse ano foi o único ano que praticamente ninguém ficou, e isso foi um trabalho muito difícil, né? Graças a Deus agora a gente já está com a base boa, né? Trazer 3, 4 ou 5 contratações que venham para fortalecer, para dar aquela força, né, para a Série D, até porque é um campeonato difícil, a gente precisa de alguns jogadores um pouco mais experientes também, para que a gente possa fazer um bom campeonato. Tá aí, Renato Potiguar, Renatinho Potiguar, técnico do Globo. Campeonato estadual, o ABC ganhou o primeiro turno, ABC vinha liderando o segundo turno, mas não é campeão ainda. O América e o Globo têm condições de ganhar aí o segundo turno do campeonato. América e Globo são os dois únicos que podem brigar aí nesta situação. Complicada é a situação do futebol de Mossoró. Complicada é a situação do Potiguar de Mossoró. Tá certo? Vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, tem o problema crônico lá do estádio Leonardo Nogueira, e quem vai trazer um panorama do futebol moçoroense, especificamente do Potiguar, que vejam só, é o único time da cidade de Mossoró, que já teve o Baraunas, que está licenciado, só Deus sabe quando volta, já teve o Mossoró, que não disputa mais nada, o Potiguar é o único representante moçoroense no Campeonato Estadual e no Brasileiro da Série D.
Pádua Júnior, como é que está o futebol moçoroense com toda esta pandemia? Um abraço, Pádua. Alô, alô, Marcos Lopes, ouvintes 98 em todo o Brasil. Estamos chegando sim aqui direto de Mossoró com informações do nosso futebol. Informar para os ouvintes da 98 do Tocando a Bola que a diretoria do Potiguar continua com a lei do silêncio. Nenhum atleta, nem membros da diretoria concedem em entrevista coletiva à imprensa aqui da nossa cidade. Pelo que apuramos, devido a críticas feitas por parte da imprensa em relação à campanha do time macho no Campeonato Estadual de Futebol. Diretoria do Potiguar que também aguarda uma posição da federação, como também da CBF, em relação à retomada da competição, do reinício da competição, da sequência da competição Campeonato Estadual 2020. Pelo que conseguimos apurar, vários atletas já foram, inclusive, dispensados devido ao término do contrato e não terão os seus vínculos renovados. Outros atletas preferiram ir para casa, ou seja, junto dos seus familiares, nesse momento difícil que vive o mundo, a pandemia do novo coronavírus. A casa do atleta hoje se resume a alguns auxiliares, pessoal da cozinha e também 6 atletas, que inclusive chegaram ao Potiguar vindo de um empresário, pertencem, melhor dizendo, a um empresário do ramo do futebol. E esses 6 atletas estão à disposição do clube na casa do atleta. Potiguar que mantém a sua casa do atleta funcionando apenas com 6 atletas, repito, que aguardam também a decisão por parte da Federação e da CBF do retorno ou não da competição Campeonato Estadual 2020 ainda este ano. Pelo que apuramos também junto à assessoria de comunicação do Potiguar, que o Potiguar fez sim uma proposta ao técnico Igor César, que encerrou seu vínculo com a equipe do Petrolina, do futebol pernambucano, e aguarda aí a sinalização por parte da Federação e da CBF do retorno ou não da competição para aí sim retomar as negociações. Por parte do Potiguar, já tem uma proposta feita para o treinador. O Potiguar já sabe da proposta que a diretoria fez, claro, e também deu uma contraproposta. Então, certamente, nos bastidores, essa negociação deve estar evoluindo e não está descartado a presença da contratação, aliás, a presença de Igor César no comando do Potiguar de Mossoró ainda no ano de 2020 para o término do campeonato estadual e, claro, para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro. As informações aqui, Marcos, são de minuto devido à paralisação do nosso futebol, mas é o que apuramos para os ouvintes do Tocando a Bola da FM 98. Forte abraço, Marcos. Um abraço, Natal. Pádua Júnior de Mossoró para o Tocando a Bola da 98. Valeu, minha gente. Chegamos ao final de mais um Tocando a Bola aqui na 98. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Você que está também no nosso canal no youtube.com/98FM Natal. Grande abraço. Amanhã, 7h30 da noite, eu volto com mais um Tocando a Bola. Tchau.